Muito bem, é hora de aprender um pouquinho melhor sobre o funcionamento do nosso corpo. O que é que a gente pode fazer para otimizar esse funcionamento? E tem coisas que eu e você precisamos aprender, simplesmente aprender para compreender como que tudo funciona e como é que as nossas ações podem interferir nesse funcionamento. Bom, a palavra hormônio tem origem grega e significa estímulo. E no corpo humano são produzidos cerca de 50 tipos de hormônios que contribuem para o equilíbrio das funções biológicas do nosso corpo. Agora, se você está se perguntando aí, né, quem é que produz esses hormônios ou quem é que manda nessa produção? Os responsáveis por esse papel no organismo são as glândulas, que são estruturas originadas de tecido epitelial. Difícil, né? Calma aí que tem especialista na área para ajudar a gente a compreender, porque existe uma glândula específica muito importante nesse processo e eu acho que você já ouviu falar dela. Ela é a hipófise. E se ela não estiver ali funcionando direitinho, ela pode trazer muitos prejuízos para o organismo. E levando, inclusive, o aparecimento de diversas doenças. Então, hoje, a gente quer tirar dúvidas, a gente quer aprender quais são os sintomas do mau funcionamento da hipófise. Será que existe tratamento para as doenças originadas por ali? Então, a gente vai conversar aqui com uma especialista endocrinologista, a doutora Melina Lanes. Bem-vinda, doutora! É um prazer recebê-la aqui para falar de um assunto tão importante. Tudo bem aí? Obrigada, tudo bem aqui. Obrigada pelo convite também. Bom, quero saber o seguinte, quais são as glândulas que a hipófise regula, doutora? Muito bem, Teru, vamos lá. A hipófise, ela é pequena em tamanho, mas a importância dela é muito grande. É uma glândulazinha do tamanho de uma ervilha que está localizada lá na base do cérebro, tá bom? E ela é responsável, vamos dizer assim, por coordenar outras glândulas através da secreção de alguns hormônios. A gente divide a hipófise anatomicamente, histologicamente em duas partes. Em adenohipófise, tá? Que é a maior parte dela, e a neurohipófise, que fica mais posterior à glândula, tá? A adenohipófise, basicamente, ela é responsável pela produção de 6 hormônios, tá? O primeiro deles é o que a gente chama de ACTH, é o hormônio responsável por estimular a adrenal, que são aquelas pequenas glândulas, 2 glândulas que estão em cima dos nossos rins, na produção de cortisol e outros hormônios também. Ela também é responsável pela produção dos hormônios das gônadas, tá? As gonadotrofinas, que estimulam os ovários a produzirem os óvulos e o testículo a produzir o espermatozoide. Ela também é responsável pela produção do hormônio do crescimento, que regula o nosso crescimento e desenvolvimento. Também pela prolactina, responsável pela produção de leite durante a amamentação. E também ela é responsável pela produção do hormônio TSH, que a gente fala que é o hormônio que estimula a tireoide. Então, esses são os 6 hormônios produzidos pela adenohipófise. Mas temos outros 2 hormônios produzidos pela neurohipófise, que eu falei anteriormente, fica mais na parte posterior. Um deles é a vasopressina, o hormônio antidiurético, responsável pelo equilíbrio hídrico do nosso organismo. Temos também a oxitocina, que ela está responsável pela contração do útero durante o parto, após o parto, e também ajuda na secreção do leite durante a amamentação. Olha quanta coisa, eu tô admirada porque olha o tamanhinho, assim a gente tem aqui uma ilustração, o tamanhinho da hipófise, gente, e quanta responsabilidade recai sobre ela e sobre funções importantíssimas do organismo. Agora eu sei, doutora, que quando essa hipófise não tá legal, quando ela não tá cumprindo o seu papel, problemas podem surgir. Eu queria falar sobre agora doenças, principais doenças que podem ser resultados de problemas na hipófise. Eu vou trazer essa primeira aqui, que eu acho que talvez seria a mais comum, que é o hipertireoidismo. Olha, as doenças na hipófise, elas estão relacionadas
basicamente ao aparecimento de tumores, tá? Esses tumores, ele pode ser um tumor que está ali e não produz nada, ou pode ser um tumor que produz alguma substância dessas que eu falei anteriormente, algum desses hormônios em excesso. Então, se a gente tem a produção em excesso desse hormônio, ele vai causar problemas, tá? Então, um deles, tá, é o hipertiroidismo, mas esse é o hipertiroidismo diferente, é o de origem central que a gente fala. Não é aquele que dá o problema diretamente na glândula. Então, ele estimula a produção em excesso desse hormônio da tireoide e aí dá sintomas como taquicardia, nervosismo, idas frequentes ao banheiro, perda de peso, tá? Hormônios relacionados aí, vamos dizer assim, ao aceleramento do metabolismo. Agora, como é que eu sei, doutora, que esse hipertireoidismo que eu posso estar enfrentando é de um problema da hipófise ou é da minha tireoide? Então, a gente vê essa diferença nos exames laboratoriais, tá? Então, quando a gente vai fazer, a gente desconfia que tem um problema na hipófise, a gente primeiro pede a dosagem desses hormônios. Então, existe uma diferença, vamos dizer assim, um pouquinho mais técnica, mas o hormônio produzido diretamente pela tireoide, o T4, ele tende a estar baixo. Então, isso faz a gente pensar que pode ser de origem central e não no problema da própria glândula. Porque Entendi. Quando é um problema da glândula, eles tendem a estar, vamos dizer assim, aumentado. Muito interessante, gente, mas vamos a mais algum outro problema que pode ser gerado por algum tipo de tumor que vai gerar esse mau funcionamento da hipófise, né, doutora? Vamos falar da prolactinoma? Vamos, esse é muito comum, tá, gente? Comum assim, os tumores de hipófise são raros, mas eu diria que de todos, poderia ser o mais frequente. A gente encontra bastante no consultório. Então, normalmente, vem a mulher, ela não está gestante e ela relata uma saída de secreção pela mama igual leite, e é leite, realmente. Então, lembrando que esse hormônio ele é responsável pela produção de leite durante a gestação, só que quando tem um tumor que produz ele em excesso, ele vai causar esses sintomas. Vai ter secreção de leite sem estar gestante, vai causar diminuição do libido, tá? Impotência, né, disfunção erétil nos homens, alteração da menstruação, infertilidade, muitas mulheres tentando engravidar, não conseguem, faz a dosagem desse hormônio, aí encontra que pode ser essa a causa. Bom, acho que a gente esqueceu de comentar isso também, doutora, que problemas na hipófise, homens e mulheres têm hipófise, certo? Exatamente. Então, e ambos podem enfrentar problemas. Ambos podem enfrentar problemas. Os sintomas são comuns com alguma diferença, né, entre os homens e as mulheres, mas ambos podem. Bom, vamos tratar de um outro problema que pode surgir aqui por causa da hipófise, que seria um diabetes, mas um diabetes diferente, doutora. Explica pra gente o insípidos. Tá, então como eu falei, a hipófise, ela está responsável pela produção da vasopressina, tá? E ela é responsável pelo equilíbrio hídrico do nosso corpo. E algumas vezes esse hormônio, ele está em falta, não em excesso, tá? Pode ser, às vezes, por uma cirurgia ou um tumor da própria hipófise que está muito grande, né? Um tumor anterior e está comprimindo essa parte posterior. Hemorragia, enfim, existem algumas causas. Esse hormônio fica em falta. Então, ele vai causar... A pessoa começa a urinar muito, sentir muita sede, dá distúrbios, né? Hidroeletrolíticos que a gente fala no sódio. Então, mas urinar muito é assim, tipo 20 litros num dia, sabe? Uau! Então, mas essa é uma alteração exatamente, bem importante. Bom, vamos partir para um outro problema aqui, doença de Cushing. Tá, então a doença de Cushing, tá? Ela é causada por um tumor que produz, vamos dizer assim, um excesso de cortisol, né? Eu acho que muitos já ouviram falar desse hormônio. O que acontece quando esse hormônio está em excesso? Tem várias alterações, ganho de
peso, fragilidade da pele, tá? A pessoa fica, a gente fala, com face em lua cheia, face mais arredondada, está relacionado também a distúrbios do metabolismo. Então, a pessoa pode chegar a desenvolver diabetes, pressão alta, estrias mais rosáceas, não essa estria comum que a gente conhece, mas são mais rosáceas no abdômen. Então, é uma doença bem característica também. Doença de Cushing, diabetes, prolactinoma, hipertireoidismo, todas podem também acometer homens, doutora? Todas podem também acometer homens, com certeza. Esses sintomas podem se dar em homens e em mulheres, então ficar atentos a isso. Muito bem, ó. E agora tem também a acromegalia. Que tipo de problema é esse? A acromegalia, ela é causada também pelo, esse tumorzinho produz em excesso o hormônio do crescimento, tá? Então, às vezes você recebe um paciente, ele fala, nossa, a minha mão tá aumentando de tamanho, o meu sapato eu perdi, eu calçava, sei lá, 40 e agora eu tô calçando 42. Eu era saudável e de repente eu desenvolvi um diabetes. Tem aumento, da região frontal, da testa, aumento do nariz, dos lábios. Então, e essa doença normalmente é de difícil diagnóstico. A média para o diagnóstico da acromegalia é em torno de 10 anos, que as pessoas vão passando, não vão percebendo essas alterações, porque vão sendo graduais. E quando o paciente chega, já está, vamos dizer assim, um estágio um pouco mais desenvolvido da doença, com outras complicações também. Bom, doutora, agora é bem interessante que algumas dessas doenças, elas sejam, assim, difíceis de serem diagnosticadas. Talvez não tão longas como a acromegalia, mas, às vezes, os sintomas, eles vem, a gente acha que é, por exemplo, uma virose, acha que é um problema de imunidade e não procura ajuda do endócrino, que é o profissional que pode fazer essa análise dos exames, né, doutora? Exatamente. Então, se você percebe, algum desses sinais, alguma dessas alterações, você deve estar buscando o médico que te acompanha, ou se você nunca acompanhou, está buscando um especialista para que seja feita uma investigação adequada. Muitos desses sintomas são comuns às outras doenças. Então, por exemplo, no caso... Eu quero até trazer aqui, doutora, um por um desses sintomas, porque acho que você pode nos ajudar, assim, com a confusão que pode ser com relação a outros problemas de saúde. Vou começar com esse aqui primeiro, olha, é a perda de visão ou cegueira súbita. A gente pode confundir com problema oftalmológico. Pode, exatamente. Então, assim, esse tumor, a hipófise, na verdade, ela está perto de algumas estruturas que são importantes, tá? E uma delas é o quiasma óptico. Então, se você tem um tumor na hipófise, que ele é pequeno, microadenoma, que a gente fala menor que 1 centímetro, ele não vai ter grande repercussão. Mas um tumor grande, ele pode chegar a comprimir o quiasma, e aí vão acontecer alterações visuais. Então, muitos procuram porque começam a ter alteração na visão, tá? Visão dupla, perda da visão periférica, que é aqui nas laterais. Então, essas alterações da visão têm que ser avaliadas cuidadosamente. Muitas vezes tem fraqueza muscular no músculo do olho, então, de forma que os olhos eles não se movem na mesma direção. Então, está atentos, porque esses sintomas visuais podem ser característicos de um tumor de hipófise, mas um tumor grande, um tumor que está comprimindo outras estruturas. Ótimo. É bom estou dizendo ótimo porque a gente tem que ficar esperto com os sintomas. Por exemplo, esse aqui, olha, uma dormência ou paralisia facial que pode ser confundido, por exemplo, com um aneurisma ou com um problema de circulação, doutora. E acho que seria interessante dizer o seguinte, um problema na hipófise vai manifestar só um desses sintomas ou vai manifestar alguns, pelo menos? Não, normalmente vai manifestar alguns. É que o paciente muitas vezes não percebe, tá? Então, claro, quando ele chega a ter uma perda de visão, ele começa a não ver as laterais, ele entende como algo importante.
Mas quando você começa a questionar mais, na verdade ele já vinha apresentando sintomas há algum tempo, mas ele não via como importante, porque aquilo não estava incomodando naquele momento. Tontura também está na lista aí de sintomas que podem surgir e a gente ignorar, porque pensa, olha, se você tem essa perda de visão e tontura, você pode achar que é um problema, sei lá, uma anemia, por exemplo, doutora. Exatamente. Então, a gente tem que estar atento. Por isso é importante a avaliação do paciente como um todo, né? De forma integral. A gente não vai só num sintoma. A gente avalia ele de forma global, entende a história, o tempo de início, tá? A gravidade desses sintomas, como eles estão correlacionados, se existem outras doenças de base. Então, tudo isso, história familiar, né? A gente vai falar mais para frente sobre predisposição genética para esses tumores. Então, tudo isso é importante na avaliação. Tontura isoladamente não vai fazer-me pensar num problema de hipófise. Agora, se eu tenho tontura associado a esses sintomas que a gente vem discutindo aqui, então sim, a gente pode estar pensando, direcionando a isso. E eu vou mostrar os outros sintomas aqui, gente, agora, um por um, mas vou colocar todo mundo junto. Por exemplo, fraqueza, também náusea, dor de cabeça. Percebe que são sintomas, e a gente está falando aqui bastante de sintomas físicos, doutora, mas eu queria saber se existem também sintomas, porque quando a gente fala de hormônio, né, as mulheres sabem aqui, quando nossos hormônios são alterados, a gente vira o bicho, ou fica muito nervosa, irritada, chorona, brava. Quando tem alteração da hipófise, a questão do humor está isenta aí de alterações? Não está isenta, então, como a gente viu anteriormente, né? Por exemplo, do hormônio da hipófise, tá? A produção em excesso dele. Eu já atendi pacientes que estavam assim, que não eram normal, mas que estavam brigando com todo mundo, irritado, nervoso. Chorando. Então, tá atento. Exatamente, tá? Então, a gente está atento a isso também. A diminuição desses hormônios, pode fazer isso também, causado também por essas patologias. Agora, doutora, quando a gente recebe um diagnóstico, ou pelo menos um caminho de que a gente está com um tumor, em qualquer parte do corpo já é assustador. Então, a gente sempre se pergunta, né, por quê? Por que um tumor pode aparecer na hipófise? Tem a ver com o meu estilo de vida, tem a ver com o meu histórico familiar, tem a ver com o meu uso de celular intensamente aqui na região do ouvido. Muitas questões podem ser levantadas nesse momento. Sim, então, na verdade, os tumores da hipófise, eles não têm, assim, uma relação definida com o meio ambiente, comportamental, mas de origem genética, tá? Então, tem algumas doenças, tá? Que ela predispõe ao aparecimento desses tumores. Então, a gente está atento a isso. A gente sabe, obviamente, que o estilo de vida é importante em qualquer fase da vida para qualquer diagnóstico de qualquer doença, mas não existe uma relação direta. Então, que eu possa dizer assim, faça isso para evitar um tumor da hipófise, né? A gente não tem essa relação, mas sim as causas genéticas são as mais importantes. É sempre importante viver saudável, mas agora eu quero saber, doutora, como é que a gente resolve toda essa confusão aqui que pode estar surgindo a partir da hipófise? Tem tratamento? São remédios? É só cirúrgico? Tem riscos? Tem tratamento, tá bom? Primeiro, importante, procurar o especialista, o médico que te acompanha para fazer o diagnóstico adequado, né? Talvez as pessoas vejam alguns sintomas, já se assustem, eu tenho esse problema. Nossa, não, calma. Os tumores de hipófise não são comuns, né? São raros. Grande parte deles são benignos, tá? Somente 0,2% de todos os tumores de hipófise são malignos. Então, o tratamento ele está relacionado ao tipo de tumor, ao tamanho dele e à substância, o hormônio que ele está produzindo, tá? Então, muitos têm o tratamento cirúrgico, alguns deles têm o tratamento medicamentoso. Então, vou dar um exemplo, prolactinoma. A indicação dele inicial é o tratamento medicamentoso. Agora, a acromegalia, a indicação dele inicial, o tratamento já é cirúrgico. Então, vai depender de fazer essa diferença, tá? Alguns tumores, mesmo sendo benignos, podem
se comportar, vamos dizer assim, ter um comportamento mais agressivo, às vezes é necessário mais de uma cirurgia e, em raros casos, o uso de radioterapia, tá? Mas a maioria deles tem uma evolução aí favorável. Falou aqui a doutora Melina Lanes, muito bom esse papo esclarecedor. Doutora, eu quero te agradecer e já vou deixar aqui para o nosso telespectador as suas redes sociais, @DRA, de doutora, DRA Melina Lanes, com 2 N's, tá bom? .endócrino, lá no Instagram, para você acompanhar um pouquinho do trabalho dela. Obrigada, doutora, espero te ver aqui numa próxima vez. Obrigada a vocês, espero ter esclarecido aí algumas dúvidas. Foi Até muito. a próxima. Foi muito, muito bom conversar contigo aqui, doutora. A gente pausa agora para um rápido intervalo. Na volta tem papo interessante aqui no Claramente com o psiquiatra César Vasconcelos. Será que o amor que você sente é maduro ou imaturo? Você sabe a diferença? Bom, quero saber tudinho no próximo bloco aqui com o Dr. César. E ainda hoje tem 2 receitas de shakes saudáveis. Você vai amar, viu? Volto já.